e a forma desse ato acaba sendo decreto. São atos privativos do chefe do executivo, né? Presidente da República, governador e prefeito, esses têm competência de editar atos regulamentares ou atos ou decretos que acabam explicando um determinado conteúdo, acaba sendo para o fiel cumprimento da lei. É interessante que o poder regulamentar é sinônimo de poder normativo para a corrente mais clássica, né? Mais clássica, porém o poder regulamentar acaba sendo o poder de editar regulamento, que é uma espécie do gênero do poder normativo. Então, a depender do livro que você adote, do autor que você adote, você vai identificar que o poder normativo, para alguns, pode ser sinônimo de poder regulamentar, e para outros, o poder regulamentar acaba sendo uma espécie de poder normativo, né? O poder normativo acaba sendo um gênero e é uma espécie. Então, regulamento, para a visão moderna, a visão atual, é uma espécie de poder normativo, e esse regulamento acaba sendo para o fiel cumprimento da lei, tá certo? Perfeito? E a gente acaba identificando dois tipos de regulamentos, tá bom? O regulamento executivo, que é o que mais cai no concurso público, tá bom, galera? Regulamento executivo, que são expedidos para o fiel cumprimento da lei e tem previsão no artigo 84, inciso 4. Já o regulamento autônomo acaba sendo, galera, uma criação, né? Criação da própria Constituição, e que durante muito tempo acabou tendo algumas críticas com relação à possibilidade ou não de ter regulamento autônomo. Eu vou explicar por quê. É o que é expedido para substituir o texto da lei. A gente já viu que uma das características do poder normativo é para que ele seja criado para o fiel cumprimento, né, da lei, fiel execução da lei. Porém, o decreto, o regulamento autônomo foge à regra, porque ele pode ser substituído ele pode substituir o texto legal. Então, a regra não era possível, né? Não é possível que um regulamento seja substituído por um texto legal. Porém, a gente acaba identificando que a própria Constituição, no artigo 84, inciso 6, estabelece alguns exemplos, né, que são exemplos excepcionais, são tidos como exceções, só que podem cair em concurso público, que é possível regulamento autônomo quando o presidente da República se utiliza desse regulamento autônomo para extinguir cargo público vago ou para tratar de matéria de organização administrativa, desde que não crie nem extinga órgão público, ou seja, não gere despesa. Então, é possível criar regulamento autônomo no Brasil, sim. Quais são os casos para extinguir cargo público vago? A gente sabe, galera, que um cargo público é criado por lei, né? Mas para extinguir cargo público vago é possível por regulamento autônomo ou para tratar sobre matéria de organização administrativa, desde que não crie nem extinga órgão público, ou seja, não gere despesa. Então, a regra geral é o regulamento executivo, que serve para facilitar a aplicação da lei, para o fiel cumprimento da lei. Porém, é possível regulamento autônomo, como exceção, e são as duas hipóteses que que estão previstas no artigo 34, inciso 6, que a gente já viu, para extinguir cargo público vago e para organizar a administração, para a organização administrativa, desde que não crie nem extinga órgão público, tá bom? Perfeito, galera. Lembrar que são textos constitucionais, tá bom? São institutos do próprio texto constitucional, tá bom? Perfeito? Alguma dúvida com relação à questão do poder normativo? Alguma dúvida, galera? Não. Bora agora para o poder hierárquico. Poder hierárquico. Sim, e pelo fato, uma questão aqui de direito constitucional, tá certo? Pelo fato de o regulamento, né, ser um ato normativo primário, já o regulamento executivo ser um ato normativo secundário, é possível ADI, em face de regulamento autônomo, mas não é possível ADI em face de regulamento executivo, salvo na hipótese de ADI por arrastamento, né, em que a lei
o objeto e arrasta um ato, tá bom? Então, isso você vai ver em direito constitucional, mas é possível o ADI em face de regulamento autônomo, porque é um ato originário, um ato primário, mas não é possível o ADI em um regulamento executivo, porque é um ato derivado, ato administrativo derivado, ato derivado, e a gente acaba tendo que ter uma exceção, que é no caso de arrastamento, em que a lei é declarada inconstitucional e também arrasta o ato administrativo para também ser declarado inconstitucional, tá bom? Isso é uma questão de constitucional que vocês podem se deparar numa prova de direito constitucional, tá bom? Não vai cair em direito administrativo, mas pode cair em direito constitucional. Vai agora para o poder hierárquico, tá bom? Poder hierárquico. O conceito, né? É um poder interno, poder que a administração pública tem para organizar e estruturar internamente a atividade, tá bom? Não há hierarquia externa, por isso que acaba tendo que trazer a questão do poder hierárquico de forma interna, por isso que é um poder interno, porque não há controle externo, não há controle externo no viés hierárquico, tá certo? Controle externo existe, mas não é um controle externo hierárquico, é um controle externo da qualidade do serviço, da eficiência do serviço, tá certo? O poder hierárquico acaba sendo, né, o poder de organização interna da atividade, da estrutura interna, e o poder hierárquico, né, se manifesta entre órgãos e agentes de uma mesma entidade ou pessoa jurídica. Entre pessoas jurídicas diferentes, não há poder hierárquico, ou seja, não há poder hierárquico entre administração pública direta e indireta, e também não há poder hierárquico entre União, Estado, Distrito Federal e município. A gente acaba identificando que a União é um pouco mais importante, mas assim, não há hierarquia. A gente acaba vendo que a União é o que mais arrecada, né? E a União, se você deparar nos órgãos públicos, em cargo público, é também, com relação à própria estrutura, é muito organizada e paga muito bem aos seus servidores, né? Então, assim, mas também tem estado, né? Vários estados no Brasil que também conseguem ter um órgão público com qualidade, com estrutura, e também consegue pagar muito bem. A gente já vê um pouco, né, galera, com relação aos municípios, né? Inclusive, quem é da área de saúde sabe do que eu tô falando, né? Tem municípios aí que pagam um salário mínimo a um profissional da área de saúde, né? Então, assim, é complicado você fazer um concurso para a área de saúde para ganhar um salário mínimo, R$ 1.100. Já se você for para a federal, você consegue ganhar, né, 10, 20, 30 salário mínimo, né? Depende muito do órgão que você for fazer parte, tá bom? Então, assim, a gente acaba identificando que não há hierarquia entre a União, Estado, Distrito Federal e município. Não há também hierarquia entre a administração pública direta e indireta. É possível também, galera, a gente vê que é possível delegação e avocação de competência na relação hierárquica. A gente acaba também identificando. Essa questão aqui, galera, cai muito em prova, tá bom? E tem mais previsão legal aqui no artigo 13 da Lei 9784/99. Quais são os atos que não cabe delegação? Quais são os atos que não cabe delegação? A competência exclusiva, competência normativa, competência decisória. Então, professor, é possível delegação no poder hierárquico? É sim possível. Quais são os atos que não cabe delegação? Competência exclusiva, competência ou atividade exclusiva, competência ou atividade normativa, competência ou atividade decisória, tá bom? Delegação é possível, sim, dentro da relação hierárquica. E o que é a delegação, galera, é passar uma atribuição para um agente de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. Por exemplo, né? Eu trabalho com o Gilberlan e a gente tem a mesma hierarquia, mesmo cargo público, e eu delego uma atribuição para ele, tá certo? Já a vocação é pegar, é tomar para si uma atribuição de um agente público inferior. Digamos que Gilberlan é meu chefe, e ele tome para si uma atribuição que é minha, que eu sou subalterno dele. Então, é possível sim acontecer, e quando acontece isso, é a vocação. Quando o chefe pega para si uma atribuição que é do agente público inferior, é a vocação, e a delegação é você passar uma atribuição para o agente público de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior.
Vocês conseguem visualizar que a vocação só acontece quando um chefe pega para si, um superior hierárquico pega para si uma atribuição de um agente público inferior. Já a delegação pode acontecer na mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, tá bom? Perfeito? Essas duas diferenciaçãozinhas. Cuidado, galera, que cai muito em prova essa diferenciação entre a vocação e a delegação. E vocês não podem confundir, tá certo? Uma questãozinha de concurso público é a seguinte: o poder hierárquico se manifesta no controle exercido pela administração pública direta sobre as empresas estatais. É possível existir controle hierárquico entre a administração pública direta e indireta, galera? Eu pergunto também, eu vou além. É possível existir hierarquia entre União, Estado, Distrito Federal e município? Não. Então a questão está... Espera aí, deixa eu ler. Certo ou errado? Certo ou errado? Vocês já respondem. Tá errado? Galera, vou repetir para vocês. Certo? O poder hierárquico se manifesta na estrutura interna, tá bom? Então vamos dizer assim, ó. Aqui é a administração pública indireta. Ah, tá certo. Isso e aqui é a administração pública direta, tá bom? O controle hierárquico funciona aqui, nesse prédio aqui, e o controle hierárquico funciona aqui, tá bom? Não pode controle hierárquico entre as duas. Ou é uma ou é outra. Aí você coloca aqui no exemplo que aqui é a administração pública direta e aqui é a administração pública indireta. Tá bom? Beleza? Não cabe controle hierárquico entre administração pública direta e indireta. Pode controle hierárquico entre administração pública direta e também pode controle hierárquico entre, por exemplo, autarquias, né? Então tem essa questão também. Então, o poder hierárquico se manifesta no controle exercido pela administração pública às empresas públicas. Empresa pública, galera, é a administração pública indireta, não é isso? Cabe controle hierárquico? A gente viu que não, né? Não cabe controle hierárquico entre a administração pública direta e indireta, da mesma forma que não cabe controle hierárquico entre União, Estado, Distrito Federal e município, tá bom? Perfeito? Então aqui está a resposta. Não existe hierarquia entre pessoas jurídicas diversas, ou seja, entre a administração pública direta e indireta, tá bom? Perfeito? O controle que existe é o finalístico, né? Supervisão ministerial, mas aí que está. Se dá para a qualidade do serviço público, para a eficiência do serviço público. Não é controle hierárquico, tá bom? Beleza? Alguma dúvida, galera, com relação a isso? Alguma dúvida? Não. Vocês colocam um prédio, velho. Vocês colocam um prédio. Poder hierárquico é no poder do prédio, tá certo? Vocês colocam um prédio e coloquem aqui de administração pública direta e aqui administração pública indireta. Vocês conseguem estabelecer que nesse prédio há, sim, hierarquia, nesse prédio também há hierarquia, mas não há hierarquia entre os dois prédios, né? Então, assim, há hierarquia entre prédio A e a hierarquia entre prédio B, mas não existe hierarquia entre prédio A e prédio B, porque são né? diversos, porque são diversos, pessoas jurídicas diversas, tá bom? Da mesma forma que você coloca aqui, ó, União, Estado, Distrito Federal e municípios. A hierarquia entre a União, assim. A hierarquia entre o Estado, assim. A hierarquia entre o Distrito Federal, assim. A hierarquia entre o município, assim. Mas não há hierarquia entre um e o outro. Coloquem, tipo, consigam imaginar que é como se fosse um prédio, né? Num prédio tem sua hierarquia, no outro prédio tem sua hierarquia, mas não tem hierarquia entre um prédio A e um prédio B, né? Consegue compreender? Josi consegue compreender melhor, porque Josi entende muito de prédio, né, Josi? Essa parte aí sim. De prédio e com Josi é o que ela entende, tá bom? O que ela mais entende é de prédio. Beleza, galera? Bora agora pro poder disciplinar, que é um dos poderes que mais cai em concurso, tá bom? É o disciplinar e o de polícia.
é o poder, galera, para aplicar penalidade, tá certo? É o poder que a administração pública tem para aplicar penalidade. Mas não é penalidade de bolo, velho. Não é penalidade de bolo, não. Vai ser investigar. Um ato ilícito é praticado, vai ser instaurado um procedimento, vai ser investigado esse ato, vai ser garantido o direito de defesa, vai haver julgamento, vai aplicação ou não da sanção, vai ser possível recurso, tá bom? Não é de bolo, galera, não é de bolo não, tá certo? Tem um regramento, tem todo um procedimento, tá bom? Então, é também chamado de poder punitivo, poder sancionatório, é o poder que a administração pública possui para aplicar a penalidade. Não, nem toda penalidade decorre de poder disciplinar, tem que ter cuidado quanto a isso, tá bom? Por exemplo, né, a penalidade de multa, tem que ter cuidado, porque não é porque a multa é a penalidade que acaba tendo relação com o poder disciplinar, tá bom? O poder disciplinar é o poder de aplicar a penalidade a quem tem um vínculo especial com a administração pública. Tem que ter esse vínculo especial. Inclusive, cai muito questão em concurso público com relação a isso. Quando se aplica o poder disciplinar ou para quem se aplica? Quando existe um vínculo especial para quem está submetido a esse vínculo especial com a administração pública. Esse vínculo especial pode ser por um contrato administrativo ou pode também ser por uma relação hierárquica, tá bom? Então tem que ter cuidado, porque no poder disciplinar pode ser por meio de um contrato administrativo ou também pode ser por uma relação hierárquica. E é por isso que, às vezes, galera, a gente acaba estabelecendo a relação entre poder hierárquico e poder disciplinar, porque quem aplica a punição é um superior hierárquico, tá certo? Para uma pessoa, um subalterno, tá bom? Então a gente acaba vendo que tem que ter esse respeito para fins, né, de imparcialidade e de um julgamento, um procedimento justo, né? Então, pena de demissão ao servidor público é sim um exemplo da aplicação do poder disciplinar, e também a penalidade de advertência ao servidor público também é outro exemplo, tá certo? A multa de trânsito, galera, acaba sendo a penalidade do poder de polícia, tá bom? Não é poder disciplinar. Como já disse, a multa de trânsito é uma penalidade do poder de polícia e não é uma penalidade do poder disciplinar, tá bom? Perfeito? Mãe passou aqui agora. Alguém viu minha mãe aí? Ó, dá um oi para ela aí. O poder disciplinar é aplicado àqueles que estão submetidos a uma disciplina interna da administração pública que sofre sanções disciplinares. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Minha mãe tá aqui, ó. Dá um oi pra tua mãe. Oi, galera, boa noite. Boa noite. Boa noite, Lúcia. Boa noite. Participação especial da minha mãe aqui na aula, tá certo? Tá bom, mãe? Passa a gente aí que eu tô chegando. Escutou a mãe de Bolan falando? Faça a gente aí que ele tá chegando, de Bolan disse. Eu nem sabia que eu estava Eu estou te vendo e te ouvindo, mãe. Então, galera, vocês acabam identificando que a multa de trânsito acaba sendo uma aplicação da penalidade do poder de polícia e não do poder disciplinar, tá bom? Porque já disse, né? Poder disciplinar é aplicado para quem tem uma relação especial com a administração pública, né? Inclusive, pratica um fato, né? Um ato, uma infração disciplinar, está sujeito a uma sanção disciplinar. Ou seja, você pratica uma infração disciplinar e está sujeito, galera, a uma sanção disciplinar, tá bom? Inclusive, por exemplo, né? A gente acaba, às vezes, tratando na questão do agente público, servidor público. Mas, por exemplo, uma diretora de uma escola pública pode aplicar uma penalidade a seus alunos, tá bom? E essa penalidade é sim disciplinar. Então, a aplicação do direito do poder disciplinar se dá para quem tem um vínculo especial com a administração pública ou quem está submetido a uma disciplina interna da administração pública. São estes dois casos, vínculo especial ou disciplina externa. Vínculo especial, se lembre, né? Servidor público e disciplina externa, você lembra do exemplo da diretora de escola que pode aplicar uma disciplina, né, uma penalidade disciplinar aos seus alunos. Inclusive, várias pessoas que eu conheço, inclusive eu, já sofremos, né, várias disciplinas, né, por diretora de escola, por exemplo, né. O aluno é bagunceiro, aí toma disciplina. Então, assim, é um passado bem distante, né, galera? Nossa, como faz tempo, mas é um exemplo que a gente acaba se lembrando, né?
Então, as consequências da aplicação disciplinar são sanções disciplinares, como advertência, suspensão, demissão, tá certo? São os exemplos. A lei